Querido diácono Lino, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs, grande festa de Pentecostes, né? Festa do nascimento da igreja. Aquele que tenta, ou aquela que tenta reduzir a igreja a uma simples organização humana, ainda não entendeu nada. A igreja é fruto do Espírito Santo. Por mais que muitas pessoas, né, vejam na igreja simplesmente isso, uma estrutura. Tem pessoas que dizem, eu gosto da igreja porque ela tem uma função social. Tudo isso é tão raso, é tão pequeno, quando nós temos consciência do que é o dom do Espírito Santo. É Ele que nos ajunta. Se nós fôssemos simplesmente um grêmio piedoso, uma ONG, baseada nos escritos antigos, né, nós já teríamos acabado há muito tempo. É o Espírito Santo que reúne a igreja e dá a ela um novo alento continuamente. Viver na graça do Espírito é viver ao mesmo tempo na presença de Cristo, vivo, ressuscitado, e receber dele o sopro do Espírito Santo. Essa é a vida cristã. E por isso, às vezes, onde parece que não há solução, não há jeito, não há esperança, de repente, 2 ou 3 se reúnem, um sopro novo de vida dentro do corpo da igreja, da vitalidade do corpo místico de Cristo, e ali surge algo novo que conquista o mundo. É assim, porque essa vida não vem de nós, vem do Espírito. E cada um de nós que estamos aqui, somos convidados a viver esta vida nova do Espírito. Se falta muitas vezes a vitalidade na igreja, se nós não somos tão caridosos como deveríamos, se nós não somos tão missionários como deveríamos, se nós não somos tão pacientes como deveríamos, é porque individualmente nós não estamos vivendo a vida nova do Espírito. A igreja, a esposa de Cristo, sempre está cheia do Espírito Santo, na palavra que proclama, nos sacramentos que administra, no povo que se reúne, na presença constante do Senhor. Agora, nós individualmente podemos não estar cheios do Espírito Santo. E isso é um problema. Eu estou tendo problema desde ontem. Porque cada vez que eu vou preparar a homilia, vem outra coisa completamente diferente. Eu não sei mais qual papel que eu uso, nem qual citação, porque é impressionante, né? O Espírito Santo, nesses dias, brinca com o padre também, joga para um lado, joga para o outro, inspira uma coisa, fala outra, tal, assim. Mas é isso, hein? Uma coisa que diz o livro do Apocalipse, por isso que é bom preparar, a gente faz um monte de esquema, ele usa o que ele quer, né? Mas o livro do Apocalipse nos fala justamente disso. Primeiramente, quando o Espírito Santo fala à igreja, lá no capítulo 3 de Apocalipse, o que o Espírito Santo diz? Diz o seguinte: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta, e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Essa é a obra que faz o Espírito Santo, nos convence do pecado e ao mesmo tempo nos dá uma saída. Te digo, meu querido irmão, minha querida irmã, se a tua vida de igreja está te fazendo mais rígido, inflexível, julgador dos teus irmãos, se a tua vida da igreja cresce inchando-se de conhecimento, mas esvaziando-se de caridade, você está no caminho errado. Abra os ouvidos ao Espírito Santo. Peça de novo o dom. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele te exaltará. Quando nós perdemos a simplicidade, quando nós perdemos a inocência, quando nós perdemos isso, perdemos o Espírito. Nós não podemos fazer do Espírito Santo os nossos esquemas. Está errado. Nós não podemos dizer a Deus, é por aqui que o Senhor deve andar. Está errado. Nós não podemos agora erigir na nossa cabeça e no nosso coração um ídolo pagão de como deve ser um cristão perfeito.
Quem faz o cristão perfeito é o Espírito Santo. E digo, ele é criativo. A diversidade de santidade na igreja é algo maravilhoso. Encontramos um santo mendigo, encontramos um santo rei, encontramos um santo guerreiro, encontramos uma santa que dá tudo aos pobres, encontramos de todos os tipos, doutores, mártires, apóstolos, crianças, idosos, casais, consagrados, homens que se retiram ao deserto e vivem na solidão, e homens que vão para o meio da cidade e dão a vida pela caridade. Todos eles são cristãos perfeitos. Não porque assumiram um modelo que fizeram na sua cabecinha pequena e querem que todo mundo calce o mesmo número de sapato. Não. São verdadeiramente santos porque deixaram o Espírito Santo fazer em si a obra nova. Então, muito cuidado, meus irmãos. São Pio X, em várias catequeses, falava sobre isso. Tem muito cristão que acha que está vivo, mas está morto. Se falta a vida do Espírito, morto. Porque só Ele dá a vida à igreja. E seremos igreja assim. Assim. Na primeira homilia de hoje, eu falei sobre os frutos do Espírito Santo. Os 12 frutos do Espírito Santo. E falei relacionando com o evangelho de hoje, não é? Primeiro, Jesus Cristo entra naquele lugar onde estavam fechados e com medo e deseja paz. Os 3 primeiros frutos do Espírito: caridade, alegria e paz. Aquela consciência de que Deus habita em mim. Isso é maravilhoso, é fruto do Espírito. Tanta gente hoje inquieta, procurando a paz onde ela não está. Hoje de manhã eu tive um abraço do Espírito Santo. Eu não fiquei na vigília, como muitos corajosos aí ficaram, que padre tem muita missa hoje. Fui dormi bem, vocês nem sabem. Mas acordei cedo para rezar, como faço sempre. Não precisa ser pentecostes para isso, né? E aí cheguei no portão da igreja, o que é que eu encontro? Um grupo de jovens que estavam na vigília. Viradinhos da vigília. Falei, ué, vocês dormiram aqui na rua, não deixaram vocês entrar na igreja, não? Falaram, não, padre, é que a gente saiu no finalzinho da vigília para ver o sol nascer. E quando o sol já nasceu, a gente voltou e estava fechado, a gente ficou na rua. Falei, é mesmo. Mas um sorriso, um brilho nos olhos, parecia que eu comia as orelhas, assim, de tanto sorriso, né? A boca estava crescendo para lá de cá, né? Coisa mais linda. E que triste é quando eu encontro um jovem que diz assim, ai, padre, está tão difícil viver a minha fé. Falei, por quê? Porque lá na faculdade eles só sabem beber, padre. Não tem uma festa da faculdade que não seja bebedeira. Ai, padre, está tão difícil viver a minha vida de fé. Falei, por quê? Estou tão triste. Por quê? Porque lá na República eles só falam em ficar um com o outro. Ninguém é de ninguém, todo mundo quer todo mundo. Procuram caridade, que é amor, né? Alegria e paz onde ela não está. Jesus entra onde estava fechado e deseja a paz. Os próximos frutos do Espírito Santo são... E olha que eu ia falar agora dos dons, mas já estou falando dos frutos. Tá muito bem. Os próximos frutos do Espírito Santo são paciência, longanimidade e mansidão. O que é isso, padre? Quando você entra na vida de fé e tem aquela conversão, aquele retiro, aquela pregação, aquele desejo de Deus, parece que tudo é fácil, não é verdade? Jesus, padre, eu rezo um rosário fácil. Tem gente até que tira onda, né? E fala, padre, isso aqui para mim era um problema antes. Agora eu já venci esse pecado. Que coisa boa, né? Pessoa quando está no início dá até gosto de ficar do lado, né? Mas aí anda um pouquinho, começam os problemas, não é assim? Nossa Senhora, antes eu rezava um rosário, como dizem, com os pés nas costas, né? Agora para rezar um ângelo já está difícil. Antes eu escutava 2 horas de pregação, parecia 1 minuto. Agora, padre, 10 minutos do Senhor parece 2 horas. Não aguento mais. Tudo difícil, né? É a hora em que vem os frutos, que são fruto também da aridez. Paciência, longanimidade, ou seja, alma grande. Eu assumo um desafio gigante, mesmo sendo difícil, porque Deus está comigo. Longanimidade e mansidão. A capacidade de resolver os problemas de forma mansa, não autoritária,
não violenta, mas segundo o agir do Espírito Santo. Mansidão. Frutos da presença de Deus. Já falamos de 6, metade do caminho. Próximos frutos do Espírito Santo têm a ver com aquilo que o Espírito me incomoda por causa do meu irmão. Não basta ter paz, não basta ter paciência, é necessário também fazer o bem. E os próximos frutos do Espírito Santo são benignidade, bondade e fidelidade. Quando meu irmão se apresenta a mim e eu estou cheio do Espírito Santo, entra no meu coração uma compaixão, que eu não posso deixar meu irmão daquele jeito. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso falar de Deus para ele. Eu preciso ajudar, encontrar alguém que o ajude. Eu preciso reunir mais gente. Eu preciso fazer alguma coisa por esse jovem, por essa família, por esse vizinho. E isso é fruto do Espírito. Bondade, benignidade. Bondade que não vê a quem. Eu não ajudo esse grupo, eu ajudo a quem aparece na minha frente. Outro dia me perguntaram, padre, a quem eu devo ajudar assim, em primeiro lugar? Eu falei, em primeiro lugar, aquele que Deus colocar na tua reta, né? Porque tem muita gente que fala assim, ai padre, eu ajudo muitos pobres, mas nunca aparece um pobre na minha frente, então já faz tempo que eu não ajudo ninguém. Está errado, né? A gente precisa ajudar aquele que Deus coloca diante. E às vezes é teu esposo, tua esposa, teu filho, colega do teu filho, colega da tua filha. É ali. E terminamos os 12 frutos do Espírito Santo com aqueles frutos que são também de autopreservação. Tem um pouco disso, né? Às vezes a gente faz tudo pela ovelha que está ali, mas faz nada pela ovelha que sou eu. Tem gente que é muito caridoso com os outros, mas vive se colocando em perigo. E os últimos frutos do Espírito Santo são modéstia, castidade, temperança. Cuidado com o próprio corpo, cuidado com a própria sobriedade, não é? Eu olhava os jovens hoje de manhã, e graças a Deus estão no início, e bendito seja Deus por isso, porque tudo tem que ter um início. E eu falava, meu Deus, que eles descubram a grande alegria da sobriedade, da simplicidade e da inocência. Gravam essas 3 palavras, porque era isso que eu tinha preparado para falar hoje, não falei. Então assim, grava isso, por favor. Simplicidade é sinônimo de alegria. Simplicidade interior e exterior. Inocência é sinônimo de alegria. A inocência que não vê o outro como um objeto, nem se coloca como um objeto para ganhar um like ou o que seja. Inocência e sobriedade. Você não precisa ser cheio de penduricários, bebida, drogas, sexo, um monte de coisas, para ser feliz, não. Seja sóbrio. O mundo nos enfeita com um monte de penduricários, mas no final a gente fica igual uma bola de Natal. Vocês sabem, quem é mais antigo aqui, quem tem um DNA um pouco mais avançado, se lembra daquelas bolas de Natal de vidro, lembram-se delas? Muito interessante, quebrava sempre, todo ano quebrava alguma, né? Assim. Elas eram lindas, né? Lindas, fininhas. E quando elas quebravam, o que elas tinham dentro? Nada. Assim são aqueles que agem segundo a carne e não segundo o Espírito. Tão lindos por fora, mas são tão frágeis. Quebram e dentro não tem nada. Que o Espírito Santo nos faça um fruto cheio de sumo, cheio de conteúdo, cheio de carne mesmo. Frutos, frutos, frutos substanciosos para louvor de Deus e para o bem dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.